Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma experiência completamente fantástica. E desde já eu quero agradecer imensamente a Andrea por compartilhar conosco. A Andrea, quando era pequena, ela teve um forte encontro com um ser espiritual. E após essa experiência, a sua vida mudou completamente. Onde ela tentou procurar nas religiões respostas para o que aconteceu com ela desde sua tenra infância. Mas ela não achou respostas, então ela abandonou a crença evangélica e descobriu algo que vai muito além do que simplesmente as religiões pregam. Mas antes de nós trazermos essa incrível experiência, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Pessoal, eu gostaria de pedir a todos vocês que mantessem um respeito nos comentários, pois eu creio que a espiritualidade ela vai muito além do que as religiões elas pregam. E sei que existem muitas pessoas que são religiosas e elas acham que somente a sua religião poderá lhe salvar. Então, sem mais delongas, vamos para essa incrível experiência da Andrea. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aqui do canal. Meu nome é Andrea, já fiz algumas lives e como Andrea Conde, né? Meu nome de casada, agora eu volto a utilizar meu nome de solteira, que é Andrea Alves. E eu venho aqui compartilhar com vocês o meu relato, né? A minha experiência, porque eu costumo dizer, né, se nós não corroborarmos o relato de muitas pessoas que passaram por situações semelhantes, estamos a ser covardes, né? Eu gostaria de dizer para vocês que eu não ganho nada, né, com essa divulgação. Se tivesse que ganhar alguma coisa negativa, né, porque afinal de contas a gente pode ser taxado de muita coisa por conta disso, mas eu tenho filhos, eu tenho família, né? Como eu disse, não ganho nada com isso, nem pretendo ser uma ufóloga ou divulgadora, ou seja lá o que for. Tenho minha profissão, sou esteticista cosmetologista, também sou formada em gerontologia e trabalho, né? Mas o que eu queria deixar bem claro também para vocês é que eu também não peço que ninguém acredite em mim. E isso por quê? Porque o meu relato é algo assim bastante estranho mesmo. Eu costumo dizer que se eu não tivesse passado pela experiência que eu própria passei, se alguém contasse a história que eu conto, eu também não acreditaria. Portanto, também quem não quiser acreditar esteja à vontade e eu vou entender perfeitamente. Outra coisa que eu queria também falar com vocês é que eu vivo em Portugal há mais de 20 anos. Portanto, aqui utiliza-se alguns sinônimos, né, das palavras que nós utilizamos no Brasil e às vezes a pronúncia é diferente, né? E vou citar só um exemplo, né? No Brasil nós dizemos negocia, aqui se diz negocia. No Brasil, vou citar outro exemplo, no Brasil nós dizemos faturamento, né, e aqui nós dizemos faturação, ou seja, se eu disser alguma coisa que não está bem pronunciada, é por causa dessa diferença, porque às vezes eu até esqueço de onde é que é a pronúncia, né, qual que é a do Brasil, qual que é a de Portugal, que acaba fazendo assim já alguma confusão, mistura, né, mistura totalmente na cabeça da gente. Então é isso. Eu costumo dizer também que se nós não ajudarmos, né, as pessoas que também passam pelas situações que eu já passei, fica difícil para as outras pessoas terem coragem de relatar as experiências que têm. E é por causa disso que eu venho aqui passar para vocês essa experiência, né? Também gostaria de dizer que eu não sou esquizofrênica, tá?
não tenho problema nenhum mental, já fiz acompanhamento psicológico e tudo, e é tudo normal, graças a Deus, tenho uma vida normal também, né? Tenho filhos e tudo, e sempre estudei, estudo e trabalho, então tenho uma vida dita normal, né? Nunca tive problemas com justiça, nada do gênero. Então, tudo começou, né, quando eu era muito pequena. Eu tive uma experiência, na verdade, em 2019, uma experiência bastante marcante. Só que eu não sabia que essa experiência tinha muito a ver com toda a minha vida, na realidade, né? No princípio, quando eu tive essa experiência de 2019, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito preocupada, eu fiquei muito perdida, muito confusa e não conseguia entender nada do que estava se passando comigo. Depois, com o tempo, é que eu fui parar para pensar, né, que na verdade a minha vida inteira tinha sido uma vida um pouco diferente da vida normal, das vidas normais, né, ditas normais. Desde criança, desde os 5 anos de idade, que eu já tenho situações, né, que eu sonho ou que eu tenho uma visão, alguma coisa, visão de outra vida, sonho com naves, né? Outra coisa também que eu gostaria de dizer para vocês, que hoje em dia a ufologia ela está muito em voga, né? Mas isso me aconteceu em 2019, quando não tinha tanta abertura assim ainda, né? Isso, e para dizer assim, né? Ela vem aqui no canal, agora fala disso, porque agora isso está na moda. Não, isso começou a estar na moda justamente no ano em que eu tive essa minha experiência. Eu também já tenho esses relatos desde o ano de 2018, acho, não, desculpe, 2020, logo a seguir, né, a experiência de 2019. Já tenho, desde 2020, esses relatos, né, que eu cito data, né, tudo direitinho, porque a experiência me aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2019. E desde criança, só que depois eu comecei a ver que desde criança já tinha uma vida diferente, né? Por causa dos sonhos que eu tinha, das coisas que via, né? Das situações que vivia, da sensitividade, da sensibilidade e por aí afora. Eu lembro que eu era uma criança muito quieta e os meus pais achavam até que eu tinha pouca capacidade, mas eu observava tudo, né? E prestava atenção em tudo. E só não gostava mesmo de interagir. Tanto é que eu fui crescendo, né, na escola e tudo mais. Se eu pudesse ficar lá no meu cantinho, ninguém se meter comigo, era como eu me sentia bem. Mas impossível, né? Até de você se isolar já começa a despertar a curiosidade de outras pessoas, né? Então, eu lembro que eu tive um sonho aos 5 anos de idade. É um sonho muito estranho, porque eu venho de uma família muito simples, né? Muito humilde, e tanto de pai quanto de mãe. Aliás, eu nem conheço a família do meu pai, mas eu sei que era uma família muito humilde, da Bahia, e a minha mãe da Sudeste, né? Ali de Espírito Santo. Então, eu tive um sonho aos 5 anos de idade. Nesse sonho, eu tinha que sair com meu pai. Meu pai me levava, porque ele disse que desceria uma criatura num aeroporto e eu tinha que ir com ele. Ele não disse que era um aeroporto, ele só me disse que ia me levar para ver uma criatura que iria descer. E eu não sabia que era aquilo, mas eu reconheço, né, como um aeroporto, porque quando eu cheguei nesse sonho mesmo, quando eu cheguei nesse lugar, hoje em dia eu vejo que era um aeroporto, né? Tinha o local onde tem as chegadas e as partidas, né, dos aviões. Só que o que foi curioso desse sonho? Que eu não podia sonhar aquilo. Eu tinha 5 anos, vinha de uma realidade muito simples e não tinha nenhum tipo de registro na minha mente, né, de memória ou assim, a respeito de aeroportos.
E eu lembro desse sonho com muito detalhes, né? Nesse sonho, nós chegamos nesse lugar, meu pai estava muito bem vestido, eu também estava muito bem vestida, as pessoas que estavam ali estavam muito bem vestidas, né? Como aqueles sobretudos europeus, e a imprensa estava ali também, tinha militares também, né? Que eu me lembro. Fardados, e eles diziam que essa criatura ia descer. E essa criatura desceu naquele veículo dela, né? Ali naquele aeroporto. E depois, eu lembro que no sonho tinha muita gente para ver, muita gente. E a partir daquele momento que estávamos a ver aquela criatura, ela passava, desceu, né, e passava no nosso meio. E eu olhava para ela intrigada, né? E o meu pai estava comigo, do meu lado, e de repente disseram assim no alto-falante, que era para nós não fazermos nenhum tipo de movimento, né, brusco, porque não se conhecia qual seria a reação daquela criatura. E a partir dali, eu, como criança de 5 anos, né, me sentindo sempre muito protegida pelo meu pai, porque meu pai e eu tínhamos uma excelente relação, né? Ele tinha muito cuidado comigo. Então eu fiz assim uma brincadeira, tipo aquelas coisas de criança, um chute para o lado daquela criatura. E a criatura estava passando lá na frente e não estava olhando para mim. Só que quando eu fiz aquele gesto, ela parou, virou-se para mim e veio na minha direção. E eu comecei a ficar apavorada no sonho. E meu pai fez assim, como quem diz, né? Eu não posso fazer nada, porque você sabia que não podia fazer isso. E eu fiquei muito assustada. E essa criatura me pegou, me levou para dentro daquele veículo de onde ela tinha vindo. E a minha curiosidade é aquela porta, né, que abria assim. E pronto, as pessoas costumam dizer, leva para cima de uma maca e ali é tudo branco. Não, no meu caso, realmente, eu fui para uma maca, né? Mas não era tudo branco, era tudo assim, meio que cor de laranja, que na altura eu dizia que era cor de abóbora. As paredes, a luz, tudo era meio que cor de abóbora. E depois disso, eu fiquei ali com muito medo, né? Mas aquela criatura, ela tinha assim Eu dizia que era uma unha enorme, metálica. Não sabia se aquilo era uma unha ou se aquilo estava mesmo acoplado ali no dedo daquela criatura. E ela fez um orifício no meu joelho e doeu. E depois eu acabei por acordar e fiquei muito preocupada com aquele sonho, mas não contei para ninguém, porque era um sonho que não fazia sentido nenhum, muito menos para mim, que tinha 5 anos de idade, né? E que não conhecia nem aquele ambiente em que eu estive naquele sonho, né? Não havia registro daquele ambiente, memória nenhuma, né? De um aeroporto, de militares, de imprensa, né? Não tinha como eu ter tido um sonho daquele. E aí eu fiquei um pouco assustada e depois falei com a minha irmã, a gente foi brincar, estávamos a brincar, a correr, só que aí eu sentia às vezes o meu joelho. Só que eu me lembro de eu não acordei com o meu joelho em cima de nada para dizer assim, você estava com o joelho em cima de alguma coisa e por isso é que você acordou assim. Não tinha nada. E pronto, aquele sonho ficou para trás, né? Depois a minha vida foi assim, uma vida com sonhos estranhos, sonhos diferentes, situações, lembranças. Eu cheguei a me lembrar de vidas passadas, né? Porque eu me lembro claramente, eu me lembrava, do nada eu estava brincando, né? E de repente eu me lembrava de uma situação onde eu estava numa montanha com uma pessoa que era minha mãe, e que ela estava com outras pessoas e me deixava, e eu ia para a beira do penhasco, porque eu achava muito bonito ver as montanhas, ver as nuvens. Então eu me deitava de uma forma assim, meio que perigosa, né? E ficava rolando
como diz, cai, não cai, e de uma pedra, e até o dia que eu decidi que eu iria rolar. Só que eu tinha consciência de que se eu caísse, que eu ia morrer. Só que um dia eu decidi, eu tinha essa lembrança, eu não sei de onde é que eu trazia essa lembrança, porque eu me lembrava disso durante o dia, não era quando eu sonhava, não era sonho, não era quando eu dormia. Então eu me lembrava de uma vez eu ter rolado dessa pedra e ter caído, e ficou tudo escuro de repente. E não me lembro de mais nada depois disso. Mas o curioso disso é que essa lembrança me vinha muitas vezes durante a minha infância. Vinha muitas vezes. Eu ainda pensava, mas nós nunca moramos num lugar assim com penhasco, né? Eu ficava assim com essas coisas na minha cabeça. E aí, uma coisa interessante que aconteceu é que eu fui mãe depois dos 40 e eu tenho um filho hoje em dia ele tem 9 anos, né? E quando esse meu filho fez 3 anos, ele ficava muito, assim, ele estava brincando, né? E de repente ele parava do nada, parava o carrinho, parava o que estava fazendo e olhava para mim e dizia assim: "Mãe, tu morreste". E eu achava engraçado ele falar isso. Eu falei, mas do nada ele fala que eu morri. Do nada, né? Aí brincava daqui, brincava dali, passou um tempo ele outra vez com essa história. Aí uma vez eu conversando com a minha irmã, falei assim: olha, o Felipe, meu filho, é engraçado porque de vez em quando tá brincando e diz que para do nada, fica parecendo que tá se lembrando de alguma coisa e diz que eu morri. Ele diz: mãe, tu morreste. Então, a minha irmã disse, olha, pergunta para ele, né, qualquer dia desse, não pergunta agora, mas se algum dia ele voltar a dizer isso, você pergunta. E, coincidentemente, ele, mais uma vez, ele para a brincadeira, olha para mim e diz, mãe, tu morreste. E eu olho para ele e pergunto, foi? E de que foi que a mamãe morreu? E ele diz assim, tu caíste da montanha. E aquilo me fez lembrar, me remeteu totalmente àquela lembrança, né, de infância que eu tinha, dessa lembrança que não sei, eu penso que seja de outra vida, né, porque eu não vivi essa situação, pelo menos não nessa vida, né. E achei muito engraçado isso que aconteceu, né, com meu filho, esse episódio, mas outra coisa engraçada também foi o fato, né, de que ele não pode me ver passar perto de altura nenhuma. Ele fica desesperado, ele começa a me puxar, às vezes eu estou passando longe, ou às vezes tem assim um murinho de proteção, né? Mas ele fica desesperado e me agarra e sai daí, você vai cair. Eu falo para ele, meu filho, não tem como cair, está protegido. E ele fala, não, tu não pode estar aí, tu não podes. E ele me puxa, sabe? E fala que eu não posso mesmo estar ali de jeito nenhum. E é engraçado essa situação, né? É engraçado essa situação dele não querer que eu passe perto de nada que seja alto. Ele fala que ele se sente muito mal. Depois ele fala, eu prefiro que seja eu a cair do que tu. E eu falo para ele, mas então você não pensa que se fosse você, a mamãe ficava muito triste? E ele disse assim, não, mas eu prefiro que seja eu do que tu. Mas olha, se tu caíres, eu pulo atrás de ti, porque onde tu morreres, eu vou morrer também. E essas coisas todas muito, né, muito fortes. E eu dizia para ele, não, filho, nada disso, que isso, nem eu vou cair, nem tu vais cair, tá tudo bem, não te preocupes, a mãe não vai passar ali perto e tem que evitar de passar perto, mesmo que seja de coisas, de lugares assim não tão altos assim, né, como é o caso da praia, que tem assim, da estrada, né, depois tem, quando atravessamos a estrada, depois tem a descida para ir para areia, e ali às vezes tem esse murinho, né, onde fica ali, onde as pessoas fazem a caminhada ali perto e tudo, só um muro de proteção, mas a altura nem é assim grande coisa. Se eu caísse ali, eu acho que nem o meu braço eu ia partir, mas eu ia quebrar, mas na cabeça dele é muito perigoso para mim e ele se sente muito mal. Então isso me fez pensar, né? Talvez seja isso, porque ele assim é meio médium. Eu lembro uma vez aqui também que ele pequenininho, eu tinha sempre que dormir com ele, abraçadinha com ele para fazer ele dormir, agarrada a ele, né? E aí teve uma vez que nós estávamos em total silêncio no quarto, luz apagada, eu fazendo ele dormir, e ele diz assim para mim, mãe, quem falou? E eu disse,
Como assim, quem falou? Ele, quem falou assim muito alto? Eu falei, ninguém falou, tá total silêncio. Então ele vira para trás e diz assim, ah, já sei, foi esse senhor aí atrás de ti. E eu fiquei totalmente arrepiada, né? E pensei, meu Deus, que situação. Mas isso só para dizer que a minha vida sempre foi cercada dessas situações, né? E quando eu era criança também, às vezes eu via, igual via, igual eu costumava ver um palhaço na janela desenhado e tinha medo de passar, aí tinham que passar comigo lá e tudo. Então, até mesmo por ter essa situação, eu quando cheguei aos meus 14 anos, mais ou menos, acredito que seja 14 anos, não tenho certeza absoluta da data, mas eu era adolescente. Então, eu comecei a sentir aquilo que são chamadas das catalepsias noturnas, né, que são as paralisias. E eu comecei a sentir aquelas paralisias e sentia muito sufocada e não conseguia me mexer e comecei a ficar com muito pânico daquilo. E como nós vínhamos de uma família muito humilde, né, questão até de conhecimento, com pouco alcance, com pouco acesso, né, ao conhecimento, ficava difícil, né, para nós não cairmos, por exemplo, nas malhas das religiões, né? Então fomos criados naquela religião muito ali mesmo proibitiva, muito restrita, e então cada vez que eu comentava a respeito de uma situação que eu tinha passado, sobre essas paralisias noturnas, alguém me dizia que era um assédio demoníaco. Você sofre um assédio demoníaco. Isso é o diabo, isso é não sei o quê. Então, sempre, tudo aquilo que eles não conseguem perceber, eles dizem que é o diabo, né? Então, aquilo me fez muito medo, como eu vivia num meio onde eu também, apesar de ter capacidade, né? Mas eu não pensava muito em estudar. Eu fui criada de forma que eu tinha que me casar, né? Que eu devia ter um marido sempre, constituir família, o marido era o provedor e por aí. Apesar de ter nascido há 52 anos atrás, mas também, e as mulheres de lá para cá já vêm sendo mais independentes, né, mais autônomas, mas no meu caso eu ainda estava nessa mentalidade. Assim eu fui criada, né, porque assim foi o exemplo dos meus pais e dos meus avós. E então eu não tinha muito acesso, né, ao conhecimento. E vivia essas situações, então eu entrava em pânico cada vez que eu tinha um episódio, né, de paralisia. E quando eu comentava com alguém, dizia sempre que era isso, mas ninguém nunca me dizia faça isso ou faça aquilo. E então eu comecei a viver com medo, viver com muito medo. E isso fez com que eu desistisse de tudo e fosse ser muito, muito, muito religiosa. Isso porque, né, pelo que falavam, e eu tinha tantas vezes aquelas situações, e muitas vezes também as projeções, né, que eu saía do corpo e me via em outros compartimentos da casa, ou me via dormindo, né, ou me via saindo mesmo, já do meu corpo, com metade para fora do meu corpo e metade ainda dentro, e eram situações muito assustadoras, muito. Então eu ficava com muito medo. Às vezes eu acordava, ou pelo menos assim, não era bem acordar, né? Tomava consciência e eu estava no corredor da casa. E tudo isso era muito assustador para mim. Porém, foram sempre explicando, né, que isso era coisa do diabo. Então eu comecei a ser muito crente, né? Eu ia muito à igreja, eu fazia tudo, eu fazia jejuns, eu tentava fazer de tudo. Eu era muito obediente, tinha sempre alguns cargos, alguma coisa assim, e ficava sempre querendo me livrar daquelas situações, só que eu não me livrava, né? Não me livrava daquelas situações e o tempo foi passando. Parece que quanto mais eu jejuava, quanto mais eu orava, até me acontecia mais vezes aquelas situações. E eu, como não tinha mesmo nenhum lampejo, né, de explicação a respeito, que pudesse me
me explicar aquilo de outra forma, então eu tinha mesmo muito medo e continuei sempre ali, né, até os meus quase 40 anos de idade, depois que eu já tinha me separado, né, depois que eu já tinha passado por situações que, inclusive, eu sinto, né, que algumas vezes algo quis se apossar de mim. Eu lutei muito para que aquilo não se apossasse de mim, né? E aquilo, na verdade, era essa capacidade mediúnica de incorporação, né? Que eu não faço, mas eu sei que eu tive essa capacidade. E assim, são situações que a gente entende hoje em dia, né? Que quando você tem algumas capacidades que alguns dizem que são dons do espírito, outras religiões dizem que é mediunidade, então, assim, outros capacidades extrasensoriais, então tudo vai depender do meio onde se está. Mas isso são capacidades humanas, né? Psicológicas também, são capacidades que nós trazemos desse lado espiritual, né? Que foi fechado aí, né? Muitos anos, até mesmo durante a Idade Média, para poder fazer com que as pessoas não conhecessem, né, as próprias capacidades. E tanto é que existe, né, isso que me acontecia, que na verdade é uma projeção astral, né, um desdobramento. Então, assim, cada um vai dizer, né, que os evangélicos dizem que é um arrebatamento. Eu não sei se são esotéricos ou não, ou gnósticos, o que quer que seja, mas os espíritas chamam de viagem astral, outros vão dizer que é uma saída, tem vários nomes, eu sei que são viagens astrais, desdobramentos, projeção astral, né? E hoje em dia a gente sabe que tem por aí muita gente que estuda a esse respeito e é uma coisa muito natural de acontecer com qualquer ser humano. Aliás, é uma capacidade que nós trazemos conosco. Só que eu não sabia de nada disso, né? E não tinha ninguém para me explicar também. Não existia internet nem nada do gênero. E aí o tempo foi passando, eu tive muitas decepções, né, dentro da igreja e eu acabei também Havia coisas que eu não concordava, havia situações que eu achava que eram muito semelhantes ao mundo e muitas vezes você teria que suportar determinadas pessoas com quem você não tem a mínima afinidade, pura e simplesmente porque são os teus irmãos. E comecei a ter esses choques, né? Até eu deixar completamente, quando eu tinha 37, acho eu, 38 anos de idade. E a partir daí eu comecei a buscar um novo propósito, né, de vida, porque eu comecei a ler mais, é o que eu não fazia, né, eu engolia tudo já mastigado, então comecei a ler e comecei a ver que as coisas não eram bem assim, de acordo com o que ensinavam pra gente já prontinho, né. Então, a partir daí, eu comecei a ter um pouco mais de personalidade e buscar e ter mais autonomia naquilo que conduz, né, o meu pensamento, naquilo que me direciona. E uma coisa interessante também foi porque eu não acreditava mais que essa graça, né, a graça de Deus, que ela pode ser negociada em templos. E não acredito que haja tempo que possa caber a graça de Deus ou negociar a graça de Deus, e até mesmo quando dizem que não há mediador entre Deus e os homens, né? Então, se não existe mediadores, nada pode ser mediador, né? E nem quem ali está dizendo isso, mas está sendo mediador, né? Então, assim, foram coisas que foram acontecendo e eu fui vivendo, né, e fui também, assim, me desvencilhando dessas situações. Só que chegou um ponto que eu fiquei muito perdida, porque quando você tem uma vida inteira orientada de uma forma,
é como se você tivesse ali a sua base, né? E quando se tira a base de você, você fica meio que perdido. E o que aconteceu comigo foi uma coisa muito complicada, por quê? Porque eu era muito de acreditar nos milagres e em coisas assim. E como eu perdi, eu fui reparando, né, que eu fui perdendo muito tempo cuidando de vidas de pessoas, assim como mandava o figurino dentro da religião, e estava perdendo a mim mesma. E isso porque eu estava perdendo a mim mesma, porque eu não estava desenvolvendo a minha vida, não estava desenvolvendo outros dons, outros talentos, eu não estava estudando, eu não estava fazendo nada daquilo que realmente pudesse fazer alguma diferença para a minha vida aqui, né, nesse plano. Então eu comecei e as decepções foram tão grandes dentro, né, desses meios religiosos que eu cheguei a ficar exausta. Eu costumo dizer, eu estava exaurida, eu não tinha mais força, energia nenhuma para poder continuar ou acreditar, né? Então eu comecei a pensar, olha, você abdicou da sua vida material para ser uma pessoa puramente espiritual e que na verdade não tinha sido espiritual, tinha sido religiosa, né? E então eu pensei, daqui para frente vou fazer o contrário, vou começar a estudar, vou começar a correr atrás de trabalhar, juntar dinheiro, fazer aquilo que eu já devia ter feito. Só que aí veio uma coisa, eu estava muito descrente e o fato de estar descrente com tudo, com a vida, com os milagres, com as situações, me deixou assim muito pensativa, né? E foi muito difícil, né? Porque igual fala, desconstruir tudo aquilo que já tinha sido construído, que você tinha como base, não é fácil. E reconstruir depois fica muito complicado, porque a gente fica muito descrente. Então, eu resolvi fazer reiki. Veio alguma coisa assim para mim que não tirava isso da minha cabeça. Reiki, reiki, reiki. Então, eu tirei o nível 1 de reiki. E achei engraçado que eu tinha uma amiga que ela dizia para mim que eu tinha que conversar com um senhor, porque esse senhor era aquele que conseguia olhar para a gente e saber tudo da vida da gente. E eu ainda falei, não, eu nem gosto dessas coisas na altura, né? E aí ela me falou isso e depois eu tive uma situação porque a minha irmã, ela é muito médium, né? Também foi uma pessoa também muito podada pela religião, mas ela tem a mediunidade muito aguçada e ela sentia muitas presenças perto dela. Então eu fui a esse senhor que essa minha amiga tinha dito para perguntar para ele a respeito disso, que são essas coisas, né, que presenças são essas que às vezes a gente sente, mas por ela, nem era por mim. E ele me explicou, né, que do outro lado existem mentores, né, que são chamados guias, que são pessoas. Eu perguntei quem são essas pessoas, ele disse são pessoas que já estiveram aqui nesse plano, mas que já estão numa situação melhor do que a nossa, e que às vezes vêm aqui para nos ajudar e tudo, né? Assim como pode ser outras coisas também. E eu falei, como é que eu vou saber quando é uma coisa boa, uma coisa má? E ele disse, pela energia você vai sentir, aquilo que for ruim você não vai conseguir, e o que for bom você vai sentir como bom. E aí eu perguntar tudo por causa dela, né? E na altura ela começou a ver essa questão de ufologia, até comentou comigo algumas coisas, mas eu não me interessei. Não me interessei nem um pouquinho, e depois eu acabei conhecendo, coincidentemente, né, os caminhos vão se abrindo, conheci uma pessoa que o marido dela falava sobre essa questão de ufologia, né, era amigo do tão conhecido Tatá, lá de São Tomé das Letras, e segundo o que tinham relatado, ele já tinha até entrado numa nave. E aquilo para mim é tudo viagem, né, das pessoas, mas como a minha irmã estava um pouco interessada nisso, eu até convidei eles para vir aqui em casa, tentei sacar alguma informação, né, dele, mas ele não quis falar sobre o assunto, eu também não quis ser inconveniente, passou, mas ele, a única coisa que disse para mim foi que é muito simples, né, o contato, é só deixar fluir. E foi engraçado que esse senhor que estava falando também dos guias e dos mentores, né, que vêm nos ajudar, eu ainda perguntei para ele assim, mas como é que nós podemos nos conectar com essas
entidades, né, que às vezes aparecem assim. Ele disse, é muito simples, é só deixar fluir. E foi 2 vezes que eu ouvi, né, essa frase, deixar fluir, e não entendi nada, nem da primeira vez, nem da segunda. Então, quer dizer, se eu sinto aqui uma presença, o que é deixar fluir, né? E o outro a dizer, o outro ufólogo a dizer que que você pode ter um contato entrando no seu quarto e deixar fluir. Como assim? Não entendi nada, né? Porque para mim o contato é você tá lá fora, aparece um aparelho, né, uma nave ou qualquer coisa do gênero. Então, isso também ficou um pouco assim estranho para mim. Entretanto, eu deixei passar, né? Eu não entendi nada, não entendia nada de nada. E então, já tinha muito tempo que eu não sofria, né, dos processos da catalepsia. E teve uma noite que eu estava aqui em casa. Então, e estava muito frio, né? Portugal no inverno faz muito frio. E eu vim me deitar, né, com os meus filhos, eles eram bem pequenos ainda na altura, e eu ainda pensei, olha, eu vou fazer uma brincadeira, vou pôr um colchão bem na sala, em cima do tapete, porque eles vão achar o máximo, né, criança, qualquer coisa, eles se divertem, né. Então, eu coloquei o colchão na sala e eles adoraram a brincadeira. E vim dormir com eles. Então foi um dia muito engraçado, porque eu estava muito feliz, estava alegre com eles e dormi muito descansadamente, né? Tive um sono muito tranquilo. Só que eu, de repente, quando às vezes eu sentia a tal paralisia, em algumas vezes eu sentia como se fossem umas energias que me abraçavam e que parece que queriam me levar. Claro que eu entrava em pânico, e ao fazer força contra aquelas energias é que eu entrava nesse processo, né, de paralisia. E isso já me aconteceu tantas vezes, né, que chegou um ponto que eu já nem fazia força mais. Eu não fazia força, aliás, antigamente eu até repreendia, né, mas depois por fim eu só segurava e deixava passar. E nesse dia que eu vim deitar com eles, um soninho assim muito bom e tudo, e de repente eu começo a sentir aquelas energias me envolvendo, como se também quisessem me levar. Só que antes eu pensava assim, né? Já que eu sinto uma força querendo me puxar do corpo e querendo me levar, se eles dizem que é o diabo, então para onde é que ele vai me levar, né? No mínimo é para o reino espiritual negativo, no mínimo vão me levar para o inferno, para dar de cara com o próprio diabo e coisa do gênero. Então vinha essas coisas na minha cabeça. Só que depois que eu conversei com esse senhor, né, que ele era do candomblé, então eu comecei a pensar, afinal de contas, não é tudo demônio do outro lado, né? Então, do outro lado, pode haver coisas boas também, coisas positivas também, guias, mentores, né? Pessoas que podem ajudar, dar uma intuição, uma ajuda, né? Então, eu achei interessante. Só que nessa noite, né, que eu fui dormir, eu comecei a sentir as energias me envolvendo, eu comecei pensei assim muito rápido, né? Porque as pessoas dizem assim, mas você podia ser um sonho. Eu falei, não é, porque você sente o incômodo de ter o seu sono interrompido, né? Vem uma interrupção. É como se alguém batesse a porta ou acendesse a luz e você acorda daquele sono tão bom que você estava. Foi a mesma coisa. Quando eu senti aquelas energias me envolvendo, eu acordei na mesma hora e ainda pensei assim, ai meu Deus, nem quando a gente está num momento tão bom com os filhos, né? Já vem essa energia. Só que depois no instante eu me lembrei da frase, deixa fluir. E aí, ao invés de fazer força para aquela energia me deixar, eu deixei fluir, eu me soltei, eu me entreguei para aquela energia. Só que na minha cabeça, porque eu tinha tido aquela explicação do senhor da Umbanda do Candomblé, eu pensava que, já que tinha coisas boas do outro lado, ele disse, né, que a gente vai sentir se é bom ou se é mal pela energia, e eu comecei a pensar também muito rapidamente que aquelas energias que muitas vezes me envolveram eram muito agradáveis, né? O medo que eu tinha era porque era o desconhecido, mas eram muito agradáveis, e naquela noite não foi diferente, foi muito agradável. Mas aí eu tinha assim, muito polarizado, né, na minha cabeça, aquela questão do que existe,
né? Eu tinha muito aquela ideia de que o bem ou mal, o céu ou inferno, né? Então tinha muito isso. Esse era o meu parâmetro, né? Então eu comecei a pensar rapidamente que, afinal, se aquela energia era boa, não ia me levar para ver o inferno e nem o diabo. Então eu ia ver anjos. Para mim era assim, ou eu ia ver o diabo ou eu ia ver anjos, né? Ou anjos ou demônios. Na minha cabeça era isso. Só que como a energia era boa, então rapidamente eu pensei, se calhar vou para um lugar muito bom, né? Só que aí você tem aquela ideia, né? Que você vai ver um lugar assim com aquela névoa branca, né? Cheio de seres luminosos, anjos alados e tudo, né? Só que não é bem isso. Eu comecei bem rapidamente eu pensei o deixar fluir e deixei. E de repente, do nada, eu apareço dentro de um lugar que eu conseguia ver o planeta Terra dali, de onde eu estava vendo. Eu estava sentada, não era nada com névoazinha branca, não havia seres luminosos nem angelicais. O que havia mesmo era, eu estava dentro de um compartimento onde eu conseguia ver a Terra, a imagem mais maravilhosa que eu já vi em toda a minha vida. Eu costumo dizer também que depois que eu tive essa visão ou essa vivência, eu começo a achar que tudo aqui na Terra, né, não é tão visível como a gente pensa, porque lá era muito mais nítido. Era uma situação muito real, muito nítida mesmo. E eu estava sentada em alguma coisa, um banco, o que quer que seja, e eu tinha fones nos meus ouvidos. E estava encantada com a visão da Terra que eu estava vendo, inclusive via a curva, né? Assim, ligeiramente iluminada. E lindo, lindo, lindo. Só vejo hoje em dia, pelas imagens da SpaceX, é que eu consigo ver coisas semelhantes, né? E então, quando tive aquela visão, não sabia o que eu estava ali a fazer, o que era aquilo que estava se passando comigo, mas eu tinha aqueles fones nos meus ouvidos e de repente eu olhei para frente, né? E via assim, aqueles pontinhos luminosos, mas muitos. Só que à medida que eu consegui firmar assim a minha vista, aquilo não eram pontinhos luminosos, aquilo eram naves. E foi muito estranho para mim, que eu não estava entendendo nada do que estava se passando, mas eu via muitas naves. Isso na madrugada de 10 de fevereiro de 2019. Então eu olhava para aquelas naves e pensava, mas por que eu estou vendo naves? Onde é que eu estou? Por que eu estou aqui? Tentava ver, eu sentia que tinha uma presença comigo, mas eu não conseguia ver quem era. E aí eu tinha aqueles fones e de repente nos fones eu comecei a ouvir frequências de rádio. Aquelas frequências ininterruptas de rádio, e aí eu comecei a pensar, será que é uma intercomunicação, né, daqui com aquelas naves? Então eu até abaixei a cabeça para tentar afirmar assim a minha audição, só que eu não consegui entender nada, nadinha, nenhuma palavra. E não entendi, mas depois disso eu voltei para o meu corpo. Mas o mais engraçado que ficou foram duas coisas. Uma delas foi que eu ouvia um barulho que parecia um sonar de um submarino, que era muito semelhante à navegação, e muito semelhante àquele filme que era Viagem ao Fundo do Mar, aquela série que passava, né, há muitos anos atrás. Aquele barulhozinho ali daquele sonar era muito semelhante, eu ouvia aquele barulho. E depois, outra coisa interessante foi porque eu sentia que apesar de eu ser a Andréia que estava ali, eu estava num estado de um sentimento de uma alegria. Eu não digo que seja uma alegria, mas que seja uma satisfação, que seja uma plenitude, que seja um sentimento assim
de uma pessoa que parece que é tudo junto ali com todos. O que me pareceu naquele momento é que eu não era uma pessoa sujeita às condições, né, da matéria. Eu não tinha fome, nem medo, nem preocupação, eu não tinha frio, eu não tinha nada, e tinha como se fosse um estado sublime de alegria, sabe? Porque parece que eu era autossuficiente, que eu não tinha falta de nada, que eu era uma pessoa que não tinha preocupação nenhuma, que não existia preocupação. Era um estado sublime, né? Eu acredito que seja uma vibração bem elevada. E quando eu voltei de lá, sem entender nada do que tinha me acontecido, eu ainda fiquei naquele estado vibracional assim muito elevado, porque eu estava sempre feliz. Eu ainda passei 3 semanas muito feliz ainda. E só que eu não entendi nada do que tinha se passado. Então aí eu fui falar com a minha irmã, que é a pessoa com quem eu sempre falo, né? Olha, me aconteceu uma coisa muito estranha. Me aconteceu isso, isso e isso, contei a história toda para ela. Aí ela falou para mim, olha, isso que você está dizendo parece ser uma abdução astral. Eu falei, abdução astral, mas o que é isso? Aí ela me explicou o que era. Então eu fui pesquisar, porque eu já tinha feito um monte de pesquisa com outras coisas, não tinha dado, né? Aí fui ver que realmente tinha muito a ver com aquilo que eu tinha, com a minha experiência, com aquilo que eu tinha experienciado. E a partir daí, né, eu comecei a pesquisar, mas a minha vida mudou. Mudou por quê? Porque eu tinha uma visão, tanto é que eu já tinha dito que eu não acreditava mais em milagres, que daí para frente eu só ia acreditar naquilo que eu visse, que eu ia correr atrás, era daquilo que eu tinha perdido, que eu ia querer só saber de trabalhar, guardar dinheiro, estudar e me melhorar, e que não está errado também, né, nenhuma coisa nem outra, mas era só isso, porque eu já não acreditava em milagres, porque eu já não acreditava em espiritualidade, e aí minha vida fez um 8, né? Ficou totalmente virada do avesso. Eu fiquei muito confusa no início, eu não conseguia perceber o que tinha se passado, por que tinha se passado, por que não mostraram mais do que aquilo que eu tinha visto, por que não me deixavam ver, né, mais do que aquilo que eu tinha visto. E isso foi muito difícil para mim na altura. Mas ao mesmo tempo eu estava numa felicidade, um regozijo, algo dentro de mim, numa alegria. E o que eu me apercebi muito é que eu não tinha ligação com o planeta. Eu tinha aquela coisa, o sistema é ruim, o sistema é mau, o sistema é machista, o sistema é difícil, o sistema a gente tem que trabalhar demais e ganhar pouco, e aquelas coisas, né, do dia a dia, a aflição da vida adulta. Então, assim, eu não tinha ligação com o planeta. Eu era aquela pessoa que se eu fosse à praia eu não gostava de pisar na areia, eu não gostava de entrar na água, eu era aquela pessoa que não queria, se fosse para ir para o meio do mato, eu não gostava, e se eu tivesse que pisar a terra, me doía os pés. Então eu era uma pessoa muito isolada, né, da natureza em si. Mas é engraçado que depois disso eu tive uma outra experiência que ainda foi mais bizarra do que essa, porque eu comecei a sentir que eu tinha saídas, né, do corpo. Às vezes eu estava mesmo no meu quarto, eu sentia o meu corpo se elevando entre o teto e a cama, ficava assim no meio e sentia meu corpo girando, e uma energia passava totalmente pela minha cabeça até os meus pés, ficava com o corpo todinho a formigar. E não entendia, mas também não me importava, porque se fosse antes eu ia sempre lutar, né, contra as tais energias, até que eu já não me importava mais. Então um dia eu estava deitada e eu comecei a sentir comecei a me debater muito, como se tivesse algo em cima de mim, e eu estava batendo assim com as mãos, batendo assim, tentando me livrar daquilo, e eu senti que tinha um ser em cima de mim. Então, quando eu vi aquele ser, eu comecei a pensar assim, o que esse ser está fazendo aqui? E comecei outra vez, só que ao mesmo tempo que eu estava lutando e aquele ser continuava lutando comigo, eu comecei a pensar assim, e se eu tiver mais uma vez com aquele medo irracional? Por que eu não paro e vejo o que é, né? Pode ser que não seja nada.
Então eu parei de me debater e o ser também parou. Aí eu me sentei, o ser também se sentou. Só que esse ser, ele tinha um capuz e ele não me deixava ver o rosto. E o capuz não era nada daquilo que as pessoas também às vezes dizem, um capuz preto, né? Ele tinha um capuz assim, eu costumo dizer que era um branco assim encardido, porque não era um branco reluzente, era um branco assim meio que encardido. E esse ser parou e ficou de frente para mim, a olhar para mim, só que eu não via a cara dele, né? Que estava debaixo daquela escuridão ali, daquele capuz. Só que aí ele estendeu as mãos para mim e eu vi as mãos dele, e as mãos eram muito magrinhas, também da cor do capuz praticamente. Mas eu fui, estendi as mãos e peguei nas mãos dele. E aí ele me puxou com toda a força e nós passamos pelo teto. E a partir dali ele começou a voar e voar, e um voo assim muito descontrolado, assim estranho, mas eu não tive medo, porque eu sabia que aquilo era no astral, né? Era uma projeção, era o meu corpo astral. E eu olhava o céu e conseguia ver que o céu estava bonito, azul escuro, com uma lua linda, e até ele me soltar. Nisso que ele me soltou, eu caí de volta no meu quarto, em cima da minha cama. E quando eu caí, eu abri os olhos, eu pensei que eu estava acordada. E eu pensei assim, ai, graças a Deus, passou. Só que quando eu viro de lado, ele estava no meu quarto. E ele estava mexendo em mim, na região do cóccix. E eu fiquei muito assustada com aquilo. Só que eu não sentia que ele estava me fazendo mal nenhum molestamento, nem nada. Só que eu olhava para ele e ele mexia em alguma coisa. E ele, ao mesmo tempo, ele tinha uns movimentos assim muito descoordenados, né? E o capuz, aquela coisa, né, que ele vestia, que tinha um capuz, ia só até para baixo do joelho, né? E eu via aquela perna magricela também. E eu fiquei assim impressionada com aquilo, só que eu não tive medo, não tive medo. Quando foi de manhã que eu acordei mesmo, né? Parecia que tinha sido um sonho, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era um sonho, que eu tinha tido uma experiência fora do corpo. Então eu liguei para minha irmã e falei para ela, olha, hoje me aconteceu isso, isso e isso. E ela disse, olha, por isso é que eu não gosto, porque quando a gente mexe com essas coisas, pode abrir um precedente, né? Você faz coisas, às vezes você acha um canal, ele pode tanto passar uma coisa boa como uma coisa ruim. Eu falei para ela, mas apesar de ter sido estranho, muito estranho, eu não sinto que era mal e que ele estava me fazendo mal. E o que eu me apercebi depois disso, porque de repente, do nada, né, eu comecei a ter uma vontade imensa de ir para o meio da natureza, do nada. Eu ainda falei com meu marido na altura, porque eu falei para ele, eu tenho um desejo imenso, porque eu moro aqui na cidade de Sintra. Sintra é uma cidade tombada, né, como patrimônio histórico, é patrimônio mundial, e tem coisas lindas de ver, é uma cidade muito mística, tem palácios, tem castelos, tem muita coisa, né? Mas eu tinha ido uma vez e não me interessava, é o que eu digo, eu acho que eu não vivia nesse mundo aqui, né? Então eu comecei a sentir a necessidade de ir para o meio do mato. E qual não foi a minha surpresa que quando eu disse ao meu marido que eu precisava muito ir onde tivesse terra, onde tivesse água, onde tivesse verde. E ele disse para mim, olha, vamos ali que tem a Lagoa Azul, né, em Sintra, que é uma lagoa grande e onde tem muito mato à volta, muitas árvores. E eu cheguei lá e era uma coisa incrível que tinha acontecido comigo, porque eu tinha uma necessidade imensa de sentir aquele cheiro, de tocar nas árvores, de tocar no verde, de pegar na terra, de tirar, de me descalçar, de pisar no chão. E foi isso que me aconteceu, e a partir daí eu comecei a olhar que eu acho, sabe, hoje em dia, quando eu estudo assim bastante a respeito dos chakras e tudo, eu não tinha o meu chakra básico aterrado, eu não tinha ligação com esse planeta. Eu sempre dizia que eu tinha vontade de subir e sumir, desaparecer no ar. Eu tinha vontade sempre de subir e desaparecer no ar.
Então eu comecei a sentir um amor muito grande, muito grande, muito grande pelo planeta. Eu comecei a me preocupar demais com tudo que acontece, eu comecei a preocupar demais com a matança dos animais, eu comecei a me preocupar com a natureza em si, né, com o lixo, passei a separar lixo, passei a ter, a minha cabeça começou a virar toda para aí, né, pela preocupação que eu tinha com o ser humano em si, e com uma vontade imensa de me mudar e de me melhorar também. A partir daí a minha mente, ela voltou muito para estudar, sabe? E eu comecei a estudar, tanto é que eu tirei várias formações, né? Terminei a minha formação de estética, esteticista cosmetologista, né? Que é a que eu trabalhava. A partir dali também tirei formação de formadores, a partir dali também tirei um tecnólogo de gerontologia, tudo sempre ligado à alimentação saudável, ao cuidado com o corpo, ao que a gente dá para o nosso corpo. Eu ainda, de lá para cá, eu estava muito mais pesada, né, do que aquilo que estou, e de lá para cá eu comecei a perder peso também, e estou nesse processo de perda de peso, mas eu comecei a ter uma outra visão sobre o mundo. Tenho mais outras experiências, né, que eu já passei, mas o interessante disso é que em 2019 foi que eu tive essa experiência, e depois eu fiquei sabendo que muitas pessoas tiveram essa experiência também, inclusive eu conheço pessoas, né, como a Mara Fator, que é uma pessoa com quem eu mantenho contato, e ela também teve essa experiência, só que ela foi no físico mesmo, e também foi em fevereiro de 2019. Depois eu conheci uma outra pessoa que escreveu um livro, também teve contato com os seres de Antares em fevereiro de 2019. Então foram muitas coisas que aconteceram nesse ano. E uma coisa interessante também que aconteceu nesse ano foi que pela primeira vez, essa experiência foi em fevereiro, e quando foi em setembro, pela primeira vez, o Pentágono admitiu que os vídeos vazados pela internet da Marinha Americana perseguindo OVNIs, que eles eram verídicos. Esses vídeos já tinham saído algumas vezes, né, já tinham vazado, tinha saído em 2004, tinha saído em 2015, mas eles nunca admitiram a veracidade do vídeo. De lá para cá, eles admitiram, né, foi em setembro ainda do mesmo ano. E depois disso começaram a haver muito mais relatos de OVNIs, né, entre outras coisas. Eu posso dizer que a minha consciência mudou muito em relação a mim mesma, ao meu corpo, ao planeta, à minha mentalidade. E hoje em dia eu me interesso muito por temas interessantes, eu me interesso muito pelo bem-estar do planeta. Eu acredito que nós temos eu acredito que a mensagem, inclusive, dos seres para nós é a evolução moral, né? É a nossa consciência, pessoas conscientes, pessoas preocupadas com o bem-estar do planeta, com o bem-estar dos outros, das pessoas, né? Pessoas em todas as áreas, né? Que estejam, profissionais também de todas as áreas, que estejam realmente comprometidos com a verdade, comprometidos com o bem, né? Com a justiça, com a verdade, com a saúde, com a paz. Então é isso, olha, eu tenho muitos outros relatos, porque eu vivi muitas outras coisas depois disso. Mas é basicamente isso, né, que eu quero compartilhar com vocês, o que me aconteceu nas minhas aventuras fora do corpo, né, que no meu caso não tinha nada a ver com espiritual, ou tem, né, porque talvez espiritual não seja aquilo que nós tínhamos ideia ou que nos ensinaram, né. Então é isso, eu deixo aqui o meu relato para vocês e posso dizer que minha vida mudou muito mesmo. Hoje em dia eu sou uma pessoa que estou passando pelo processo, né, de deixar de comer carne, já não como carne vermelha, não me lembro de quando comi, nunca me pensei vegetariana, mas ainda estou no processo de transição, como muito pouca carne branca, e é isso, tenho muita preocupação, né, com o planeta,
separo o meu lixo, utilizo os meus probióticos. Totalmente, a minha vida mudou totalmente. Eu acho que a questão é essa. Não está lá fora, né? Está dentro de cada um. Um abraço e muito obrigada pela atenção de vocês. E só mais uma coisa também que eu gostaria de compartilhar com vocês é em relação à minha concepção de morte, porque eu não acredito mais na morte, não da forma que nos ensinaram. Eu não acredito que acaba, eu não acredito que dormimos um sono eterno, eu não acredito em nada disso. Eu acredito que o corpo fica, porque aqui é só uma passagem, porque nós somos uma consciência que está experienciando, né, uma vida na matéria. E depois disso tudo continua, a consciência continua, a vida depois da morte, ela continua. A morte é só o final da experiência e não da vida. E outra coisa interessante também, né, não tenho religião nenhuma, porque já não acredito mais nos dogmas, em nada disso. E me sinto segura, confiante. E outra coisa interessante disso é o fato de que como é importante o autoconhecimento. Porque quando nós nascemos, nós recebemos da nossa família a orientação, os conceitos, os valores, depois nós também recebemos da escola, depois recebemos da igreja, e até determinado ponto da nossa vida, tudo é de fora para dentro. E se eu fosse olhar o que era de fora para dentro, a minha vida de dentro para fora não tinha nada a ver, ela não batia com nada. E então eu pensava e interpretava isso, né, pela interpretação de outras pessoas. Então, no fundo, eu passei uma vida inteira praticamente a lutar contra uma condição que não era condição errada nenhuma, era eu mesma. Era a minha própria condição, era eu. Não era diabo, não era assédio, não era nada, era eu. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. E não tem nada de errado com isso. Muito pelo contrário. O que acontece depois de tudo isso é aquilo que a gente chama, talvez, de iluminação. Não significa que a gente vai se tornar perfeito, não significa que nós não cometamos os nossos erros, porque nós somos humanos, continuamos a ser humanos, temos muito mais consciência e preocupação, mas somos humanos, também sentimos raiva, também sentimos outros sentimentos menos bons, mas pensamos um pouco mais a respeito das atitudes que devemos tomar depois de sentir ou no momento em que sentimos e por aí vai. É mais consciente, né? Então, eu acho que a questão é essa, é a consciência. A consciência é viver com consciência, andar com consciência, é agir com consciência e não com perfeição, mas com consciência. E é isso, era só mesmo para compartilhar esse finalzinho aqui com vocês. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção.